Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Amparo. Nas agruras desta vida, no descanso e no labor, dá-me força na fadiga e protege-me, Senhor. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem, Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Ainda que Satã me assalte, vacilar não poderei. Ainda que o poder me falte, por Jesus eu vencerei. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem, Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Quando o mal vier na vida, forte e rijo me assaltar, meu Jesus, na minha lida, certo me há de sustentar. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem, Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Quando o mal vier em sua vida, você deve ter um absoluto. Ouvintes, a oração é uma demonstração de fé. Quando o mal vier em sua vida, você deve ter um absoluto. É uma frase destacada aqui, nesta mensagem, depois de ouvirmos este belo hino inspirado pelo Espírito Santo. A oração é uma demonstração de fé.
Agora é certo que há muitas súplicas que refletem mais medo, pavor, incerteza, dúvida e não fé. Aquele que se aproxima de Deus em oração deve se aproximar de forma que demonstre no seu coração confiança, como quem está se aproximando de um absoluto, de quem tem condição para resolver, responder de uma forma melhor para nós. Porque nem sempre aquilo que estamos pedindo é que é o certo, que é o bom para nós. Um pai, um verdadeiro pai, não dá tudo que seu filho pede. Porque ele tem a obrigação como pai, como adulto, de discernir pelo seu filho o que é bom e o que é mal para ele. Agora, São Tiago disse que a igreja, ele estava escrevendo uma carta universal. É uma epístola universal, no capítulo 4. Então, logicamente, isso seria para quem crê em Deus. A Bíblia não é para o incrédulo, a Bíblia é para o crente. Como a correção é para o filho. Então Deus açoita e corrige aquele que toma por filho, não é quebrando a perna, rachando a cabeça, o que muitos entendem de uma forma errada. Deus açoita e corrige através da palavra, no coração. E essa carta de São Paulo é, sem dúvida, para os crentes. Não é de se estranhar que a igreja de Paulo tinha problemas, a igreja, durante todo o seu tempo, tem problemas. Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. A igreja é uma estebraria, um hospital de almas. Então ele diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Mas alguém diz: mas eu peço demais. Ele responde: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Muitas vezes se pede até o Espírito Santo, pede o poder de Deus, jejuam e oram demais para alcançar poder, para expulsar os demônios, curar os enfermos, mas para quê? Para gastarem seus deleites de fama, personalismo. Isso é que a Bíblia nos mostra. Agora, outro lado que nós temos aqui é o seguinte: é que o homem, se fazendo independente, alcançando uma posição independente, ele se torna tão absoluto que não precisa consultar a ninguém, não precisa consultar a Deus. Ora, o fim deste homem não é bom. Nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada e não vamos tomar um homem ímpio, um homem malvado, um ditador de coração cruel, mas vamos tomar um homem que tinha um coração segundo Deus, um homem ungido e que tinha o Espírito Santo, Davi. Davi, ele queria, de fato, uma coisa boa para o seu povo. Era o retorno da arca. A arca significava prosperidade de Israel, significava Deus dentro de Israel, no meio de seu povo. A arca significava
que aquilo que se plantava frutificava, porque foi lá junto dela que a vara de Arão reverdeceu. A arca significava o temor de Deus, a luz, a direção, a glória da Shekinah, a luz do caminho. A arca atraía após si tudo isto. Ela representava Deus. Ela representava toda a plenitude da divindade dentro do seu povo. Então a intenção de Davi era a melhor possível. E tinha sido tirada a arca do meio de Israel. A melhor coisa que um rei podia fazer era conseguir o seu retorno. Não resta dúvida. Mas Davi não consultou a Deus. Isto é, ele não consultou o profeta Natã. Ele consultou os capitães de 50 e de 100. Ele consultou os seus militares, homens bem intencionados, que queriam de fato a arca de volta, queriam Deus ali dentro. E assim eles venceriam o inimigo. Sairiam do jugo político, da ameaça do inimigo. Estariam livres. Mas o que acontece é o seguinte, ele não consultou a Natã. Natã representava o absoluto. Natã era a boca de Deus. Natã era o profeta. Agora veja que sua intenção era boa, mas a sua atitude não foi boa, de desprezar o profeta de Deus e consultar aos capitães. E por isso eles vinham trazendo de fato a arca de volta e se regozijando, mas trazendo de uma forma errada. Porque se eles tivessem consultado o profeta de Deus, então o profeta de Deus teria dito se era tempo, se era hora e como trazer. Isso tinha que vir nos ombros dos levitas, não puxado pela força das vacas, porque não é por força nem por violência, não por força denominacional. A arca tem que voltar, mas de acordo com o plano de Deus. Jesus vai voltar, sim, mas não é da maneira que se pensam. Haverá uma ressurreição, sim, mas não é da maneira que o homem quer. Todos querem a segunda vinda de Jesus Cristo, mas à sua maneira. Não, não é assim. Isto se torna pior, essa força que está querendo Deus para a sociedade. Ela é errada. Ela não vem da fonte certa. Agora, vamos voltar ao assunto da oração. A oração é uma demonstração de fé. A consulta a Natã seria a melhor oração de Davi. Certo? É você ir na Bíblia e consultar a Deus a respeito de tal passo, então você está fazendo a melhor consulta, a melhor súplica, a melhor oração que existe. Você sabe que o próprio Senhor Jesus Cristo orava, isso nos dá vergonha, sendo Ele Deus encarnado. Você veja aí em São Lucas, capítulo 9, verso 18, e aconteceu que estando Ele, Jesus, só orando. No mesmo capítulo 9 de São Lucas, verso 28, nós encontramos que ele subiu com Pedro e João e Tiago, subiu ao monte a orar quando se transfigurou. E ele passava a noite orando. Agora Deus precisando de orar. E nós? Orar é crer em um absoluto. Jesus Cristo nos deu a parábola da viúva e o juiz iníquo. Só ele podia resolver seu problema. Há quantas pessoas que estão buscando secretários, que não podem resolver o problema? Medianeiros, medianeiras. Por que não fala logo diretamente com o pai? Ora, qual é o filho que não pode falar com o pai? Tem que falar com a medianeira primeiro? Com o medianeiro? O filho tem acesso ao pai. O filho fala com o pai na hora e fora de hora. Ele fala de noite, ele chora. O pai escuta.
Ele incomoda o pai a qualquer instante. Ou então não sois filhos. O estranho é que precisa da secretária anunciar, precisa da Maria, do João, do Pedro, como medianeiro. Mas o filho não, o filho fala com o pai. Jesus falava com o pai. Os apóstolos oravam a Deus diretamente. A própria Maria orava a Deus diretamente. E ela ensinou: fazer isto, espere nele. Fazei tudo o que ele vos mandar. Não é o que eu vos mandar, mas fazei tudo o que ele vos mandar. Isso quer dizer que ele ia tratar diretamente com eles. Ora, isto é que faz de Deus absoluto nos nossos corações. Deus é absoluto, mas precisa ver se ele é absoluto para você, no seu coração, na sua vida. Mas você sabe, como existe um espírito que inspira para as coisas erradas, para o vício, para o crime, para o roubo, para o adultério e para tantas outras coisas, a pessoa não pode ficar sem praticar aquilo. Há também um espírito que inspira para as coisas certas, como orar. É o Espírito Santo que conduz a pessoa à oração. Agora, existe o espírito religioso que faz a pessoa contar rosário dia e noite. Não estou falando do espírito religioso. Estou falando do Espírito Santo. E há outros que oram por circunstâncias também. São levados à oração somente pelas circunstâncias. Quando estão nos apertos, nas dificuldades, na dor, no sofrimento, quando é assaltado por algum mal, no físico, na vida. Mas quem tem o Espírito Santo e que não vê a circunstância do momento, o embaraço e o pecado rodando de perto, pela carne, rodeando aí a carne, em redor daquilo que é você, que é sua alma. Agora, não há circunstância maior do que ter o Espírito Santo, a necessidade de ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo te leva a buscar somente o absoluto. Ele te introduz diretamente a Deus e te inspira a uma oração direta com Deus, uma vida de oração, súplica por todos os santos no Espírito, dia e noite. Mas tem que haver um Espírito inspirando. Esse é o Espírito Santo. Não é que você vai se separar e fugir do posto do seu dever, ou vai se separar ali para depois fazer um espetáculo público e aparecer com o semblante de quem jejum e ora, um hipócrita, e fazer espetáculo público, personalismo, expulsando demônios, exorcismo e essas coisas, porque se consegue isso através da separação, através de jejum e oração. A pessoa alcança poder. Agora, aplicando esse poder mal, você sabe, o poder sem caráter é satânico. O poder sem o caráter de Cristo é satânico. Então surge a pergunta cantada: amigo, qual é o teu refúgio? Amigo, qual é o teu absoluto? Pergunta a viúva de Zarefate, lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Quem era o absoluto dela? Elias foi o seu absoluto. E ela teve o discernimento que o absoluto de Elias era Deus. Vejo que és homem de Deus e que a palavra de Deus está em tua boca. Agora, qual é seu absoluto, meretriz Raabe? Era um cordão vermelho de pendurado na sua porta? Qual é o absoluto? Tudo isso está falando de Deus, do sangue de Jesus Cristo, nos umbrais da porta. Lá no Egito, cada pai tinha um absoluto, era o sangue nos umbrais. Era a boca de Deus, o profeta falando aquilo e eles faziam aquilo. Agora, qual é o teu absoluto? Qual é a doutrina absoluta para você? É a ressurreição isolada do profeta. Isso é falso. Qual é a doutrina absoluta na qual o seu coração crê? É que ele virá e que você estará no rapto,
Lembre-se, o único túmulo que está aberto é o do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele voltará nas nuvens para raptar o seu povo, para arrebatar a sua igreja noiva. Então essa doutrina é absoluta para você, é tudo para você. Você se ancora com ela, esperando assim, crendo desta forma. Esse é seu cordão vermelho, esse é o sangue nos umbrais de sua porta, esse é o seu cajado, esse é seu bordão, esse é seu azeite, esse é o seu vinho, esse é seu consolo. Amigo, qual é o teu refúgio? Amigo, qual é teu refúgio? E qual teu destino real? Por que trabalhar por tesouros que tens de deixar afinal? Oh, cuida do bem da tua alma, que eterna e permanecerá, e tem mais valor que este mundo. Só Cristo a salvar poderá. De nada provém este mundo ganhar, se em troca tua alma tu tens de entregar. Se em troca tua alma tu tens de entregar. Amigo, eis que o tempo se passa, aceita de Deus o perdão, a graça da misericórdia garante sim salvação. Depressa decide, despreza este mundo falas, contente, submisso te entrega a quem te dá vida de paz. Este mundo ganhar fama, dinheiro, mulher e tudo que o mundo oferece, e Jesus rejeitou lá no monte. E nós somos cercados circunstancialmente por todas estas coisas. Como havemos de chegar lá do outro lado, passando por tudo isto, ilesos? Somente acobertados por um absoluto, por um soberano, por um que é Pai. Os filhos chegarão ao reduto final, ao descanso final, à casa do Pai. Como o filho pródigo voltou, nós também voltaremos para lá. Oh, que Deus abençoe agora a cada um na sua fé, na sua oração, na sua saúde, na sua alegria, na sua tristeza. Tenha o seu absoluto, a palavra de Deus, a mensagem da hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade.
às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores,
alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor quando o mundo me abandonar. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus, és o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho o meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Ninguém faria nada errado por gostar de fazê-lo apenas. Ouvintes, em síntese, em tópicos, podemos pensar sobre livre-arbítrio, via de escape, tentação humana e tentação espiritual. É bom lembrarmos que pecar contra Deus, isto está preso a doutrinas, a idolatria, feitiçaria, etc. Se agarrar a uma doutrina voluntariamente, por conveniência, isto é pecado voluntário. Descrer voluntariamente, sabendo que aquilo é verdade, e afrontar aquilo é um pecado voluntário. Para este não resta sacrifício. Nós lembramos dos itens: pecar contra Deus, pecar contra alguém. Se alguém pecar contra ti, disse Jesus em São Mateus 18, pecar contra si mesmo, o que seria a autodestruição. Agora, ninguém faria nenhuma coisa, nada errado, por gostar apenas de fazê-lo, por satisfação. É claro que o homem tem prazer em muitas coisas que são erradas. Não resta dúvida.
Mas antes de tudo tem que haver uma ignorância ou uma cauterização de consciência. E, sobretudo, tem que haver um controlador daquilo. E isto é um espírito. O profeta desta era mostra isto de uma maneira muito clara e lógica. Ele diz: nós temos nosso corpo, e o nosso ser aqui é como uma semente. E a semente, do lado de fora, tem a casca, e dentro tem a polpa. Depois, então, o que vem a ter? Lá dentro disto, no meio, é o germe. Esta é a maneira que somos: corpo, alma e espírito. Agora, no corpo há 5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição. E para a alma há também 5 sentidos: razão, memória, consciência, etc. Dentro do homem há uma estrada, e aquela estrada é o mesmo lugar que Deus colocou em cada homem desde Adão e Eva: o livre-arbítrio. Ou você vive, ou você morre, qualquer um que você desejar. Você é feito um agente moral livre, e seja qual for o espírito que dominar sua vontade, trará os frutos. A sua vida será dominada do lado de dentro. A sua vida é dominada pelo homem da máquina. Agora ele é enfático em dizer que isto que controla é Deus ou então é o diabo. Ou o diabo controla os nossos sentidos, ou Deus. Ou Deus controla os nossos sentidos, ou então o diabo. O que seria? A fé na palavra de Deus controlando os nossos sentidos. Deus. A dúvida na palavra de Deus controlando os nossos sentidos. E isso é que produz o pecado contra Deus. As falsas doutrinas, a idolatria, a feitiçaria, etc. Mas Deus não faz uma coisa que muitas vezes nós queremos fazer. Nós queremos fazer uma igreja santa. E o profeta diz que não existe igreja santa. Ele diz que só há um que é santo, esse é o Espírito Santo. Ele deu o livre-arbítrio. E livre-arbítrio quer dizer que ele deu possibilidade de exercer um poder sem outro motivo que não a existência mesma desse poder. É liberdade de indiferença. O livre-arbítrio é você ter liberdade de ficar indiferente à palavra de Deus, indiferente ao abismo, indiferente ao seu destino eterno, indiferente às consequências eternas. Então essa indiferença produz aquele funesto provérbio: todos os caminhos levam a Roma. É certo que todos os caminhos religiosos, menos da mensagem, levam a Roma, levam a doutrina mãe, a doutrina das 3 pessoas distintas, leva ao batismo errado, leva ao pecado contra Deus. Isto é certo. Voz do povo, voz de Deus, correto. Mas tem uma coisa: o livre-arbítrio quer dizer justamente liberdade de indiferença. Refere-se também o livre-arbítrio principalmente às ações e à vontade humana. Agora, a vontade humana se expressa através de sentidos. E os sentidos, por sua vez,
está controlado pelo homem da máquina, pelo germe, pelo que está lá dentro. Agora, Deus está em tudo e em todos. Está assim. Ele está na erva daninha. Ele é vida. Mas quando ele sai dela, ela vai para o fogo. Deus está no trigo quando ele sai. Que jeito? Não tem jeito, a vida não sai dele. Vai para o celeiro. Como se pode entender isto? É somente pelo que Deus tem posto em você, a semente. O trigo não tem que explicar o porquê dele ser trigo. Ele não se esforça para ser trigo. Ele nasce trigo. A ovelha não tem que explicar o porquê dela produzir lã. Ela nasce ovelha. Então, o livre-arbítrio ainda se prende a isto. Pretende significar que o homem é dotado de poder em determinadas circunstâncias. Bem entendido. Em determinadas circunstâncias, agir sem motivos ou finalidades diferentes da própria ação. Agir sem motivos ou finalidades diferentes da própria ação. Se você tem condição de fazer o bem e não faz, você peca. Tem você o livre-arbítrio para fazer o bem? Tem. Você faz se quiser. Mas se você não fizer, você peca. Quem sabe fazer o bem e não o faz, peca. Mas se ele não sabe fazer o bem e o faz, é o mesmo que acontece do outro lado. Se você tem condição de não fazer o mal, de não praticar o mal, e o pratica, então você peca voluntariamente. Agora, se você não tem condição de não praticar o mal, como vai ser? E quantas pessoas têm condição de praticar o mal e não praticam? É a mesma coisa de pessoas que não sabem fazer o bem e fazem. Assim também há muitas pessoas que têm condição de fazer o mal e não o fazem. Agora, se você tem condição de não fazer e o faz, você é o homem, você é a mulher mais condenada em si mesmo. Porque Deus deu a via de escape para todo mundo, sem exceção de ninguém. Agora, se não aceita, Deus está justificado. Se você joga a corda para o náufrago e ele rejeita, você está justificado em sua consciência. É como aquele rapaz que pecou contra o exército americano e ele foi condenado à morte. Um seu amigo conseguiu a sua liberdade junto ao presidente Lincoln, que era o único que podia libertá-lo da morte. Mas o presidente Lincoln assinou aquilo num papel simples, que não era da presidência da República, da Casa Branca, e aquele amigo saiu correndo com a liberdade assinada por Lincoln. Não mate esse homem, e assinou. Presidente Lincoln. O próprio prisioneiro que deveria ter aquilo na mão para quando chegar na hora da execução, mostrar aquilo para o Supremo, não recebeu. Não aceitou pensando ser uma galhofa, pensando ser uma zombaria, porque não estava no papel timbrado. Ora, aquele homem conhecia o seu problema, na verdade, e conseguiu o que o Supremo Tribunal não podia fazer. Isentá-lo da morte, mas ele não quis voluntariamente, então ele morreu voluntariamente. Agora, se Deus não nos dá meios para viver como cristãos, ele não espera isto de nós. É por isso que o profeta disse que a mulher oficialmente perdida, ela vai ser simplesmente extinta.
muito menos decepção do que aquela que diz ser uma dama, uma esposa cristã, e que não vive como uma cristã. O que acontece, meus ouvintes, é que muitos de nós nos sujeitamos a responsabilidades cristãs antes de o sermos. Então ficamos culpados daquilo, nós nos jogamos debaixo daquele jugo voluntariamente. E isso é pecado, até tentar ser um cristão. Voluntariamente assumir tal responsabilidade, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, antes que Deus faça aquilo por dentro. Esse apelo do vizinho levantar sua mão aí, levanta a mão quem quer aceitar a Jesus. Isso tudo é a manufaturação de cristãos, crentes manufaturados, fábrica de cristãos. Quando o Espírito Santo opera no coração do homem e entra nele, é que ele faz do homem o cristão, porque o único santo é o Espírito Santo. Note, veja se aquele que não diz que é cristão, se ele se sente culpado de não ser. Quando ele nunca diz que é um cristão, ele nunca carrega a culpa de não ser um cristão. Mas quando você diz que é cristão, você carrega essa culpa de ser um cristão, de fazer aquilo que um cristão não deve fazer. Mas o livre-arbítrio permite ambas as coisas: assumir e não assumir. Assumir sem ser chamado é um pecado. E não assumir sendo chamado. Mas quem Deus já chamou que não assumiu? Isto é que é o importante, isto é que é o profundo. Por isso, você sabe que mesmo a casca do trigo apodrece, mesmo a polpa apodrece, todo o sistema do trigo apodrece como o do joio, e você confunde então um cristão pela casca, às vezes. Mas a semente é que manda. A semente está escondida. Tudo está seco na lavoura. Mas lá dentro da espiga está a semente, a vida eterna. Lá dentro está o cristão. Há um destino. Todo o sistema dele é carne. Todo o sistema dele é sangue. Então é fogo. Não herda o reino dos céus. Carne e sangue. É casca. Agora veja, por isso você deve desejar primeiro, de coração, ser um cristão. Um desejo que você não suporta mais, que você não pode resistir, como você não pode resistir, não suporta ficar sem fumar. Você também não suporta mais a vida a não ser como cristã, como cristão. Então, quando você desejar primeiro, é quando você deve professá-lo. E as doutrinas erradas, que é o pecado contra Deus, imprimem cristãos errados. Agora, Deus não deixa o cristão ser tentado além daquilo que ele possa suportar. Leia 1 Coríntios capítulo 10. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Todas as tentações humanas, nós somos sujeitos como os demais, às mesmas paixões. Mas a tentação espiritual são essas doutrinas falsas dentro da própria mensagem, porque as outras nem falsas não são mais. É como a mulher perdida, oficialmente perdida. Isso está claro. Isto é para quem crê na mensagem. Deus não deixa o cristão ser tentado além de tentação humana. Porque no seu espírito não entra uma tentação contra a mensagem da era. Não entra uma blasfêmia contra o profeta de Deus. No seu espírito não entra essas coisas. 3 pessoas distintas, batismos nos títulos e estas coisas todas. Agora você pode orar. Quero, ó Deus, ser um cristão. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração, de coração.
isto é Deus entrando em você. É o Espírito Santo movendo dentro de você e testificando que Ele enviou um profeta nesta era, o profeta Elias, para tirar todo o pecado contra ele. Pecado contra a divindade. Você dizer que Deus são três pessoas, você está pecando contra Deus. Isso é uma blasfêmia. Então você vê o Pai no Filho. Quem tem o Filho tem também o Pai. E agora você pede o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que as tentações humanas nos virão. Talvez mais fortes ainda. Mas lá dentro você não peca contra Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado assim. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé. Uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h especialmente teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sem Deus é alma em tormento, é alma sem paz. É como um perdido nas ondas revoltas de um furioso mar. O homem sem Deus é alma insegura que não se refaz, como a folha murcha que caiu do ramo e não pode voltar.
O homem sem Deus é alma em tristeza, caminhando sozinho. Embora lutando, sempre é derrotado, não vence jamais. É um barco sem leme, perdido sem rumo, bem longe do cais. Mas quando esse homem olhar para Jesus e compreender que Cristo é o caminho de paz, segurança e que alegra ao viver, então passará a ter alegria nos caminhos seus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus.